Boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marcos Pires, para quem não me conhece ainda. Eu já me apresentei nas aulas de MIT que eu passei para vocês, sobre alguns temas do segundo bimestre, e também já iniciei um tema do terceiro bimestre, que é o que a gente vai ver hoje, tá? Alguns alunos já tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, outros não, mas eu estou substituindo a professora Angélica durante um curto prazo, e as nossas aulas serão por videoaula daqui para frente, tá? Então, hoje eu quero começar com um tema que é o inicial do nosso terceiro bimestre, e ele já foi passado, como eu falei para vocês agora há pouco, no Meet anterior e também na aula presencial com a turma dos sétimos anos, tá? É sobre a vinda da missão artística francesa ao Brasil. Eu vou passar um vídeo para vocês contando um pouco sobre esse tema, falando um pouco da história do Brasil nesse período, tá? E depois eu vou entrar com uma outra apresentação em PowerPoint, onde eu também tenho umas atividades que vocês terão que fazer e me entregar assim que puderem, tá bom? Essa atividade ela vai poder ser feita em sala de aula, caso o tempo seja disponível, ou então vocês façam em casa e me devolvam depois, tá? A atividade ela tem algumas questões a serem respondidas, poucas, e também uma atividade prática sobre esse tema que a gente vai ver hoje, tá? Vou passar para vocês agora o vídeo, por favor, eu peço que prestem bastante atenção nele. Ah, nada como ser um país colonizado, especialmente quando você escolhe o colonizador certo. No caso, a França. Saudades dos tempos em que fomos um país francês. Vive la France! Vive la France! Venha ver a missão francesa pintar o 7 no Brasil. Cara, a ligação entre o Brasil e a França foi muito intensa durante pelo menos 400 anos, até que os ingleses e aí depois os americanos varreram para lá essa coisa francófila, né? Cara, é importante lembrar que os franceses chegaram ao Brasil em 1504, né? Logo depois da descoberta oficial do Cabral, 1500. E depois estabeleceram uma ligação com várias tribos tupis da costa do Brasil, muito mais harmônica e equilibrada do que os portugueses, até porque eles não queriam ocupar, não queriam colonizar o Brasil, só queriam fazer o tráfico do pau-brasil, né? Eu já falei aqui, não vai cair no Enem, aquela frase maravilhosa do rei da França, o Francisco I, que disse: quero ver a cláusula do testamento de Adão que me afastou da partida do mundo. Então não respeitava o tal Tratado de Tordesilhas, né? Não respeitava não dava validade jurídica a ele, né? Bom, os anos foram se passando, os franceses tentaram uma ocupação oficial no Brasil, no Rio de Janeiro, né, a chamada França Antártica, né, foram expulsos pelo Mendes Sá em 1565 e tal, e a França acabou nunca tendo realmente uma colônia no Brasil, nunca colonizando o Brasil, a não ser no sentido intelectual da palavra. E essa subserviência cultural, intelectual do Brasil e de Portugal, de certa forma, a vasta, ampla e a linda cultura francesa. Tá gostando? Contrata a minha palestra. Se deu de forma mais específica em 1816, quando foi trazida para o Rio de Janeiro a chamada Missão Francesa, que tem uma história deliciosa, né? O Dom João chega no Rio de Janeiro em 1808. O Rio de Janeiro era uma cidade horrorosa, né? Guardava o cunho desolador do tempo dos vice-reis. Era suja, era perigosa, era escura, bem diferente dos dias de hoje, né? E o Dom João resolveu torná-la uma cidade digna da sede de uma monarquia, né? Esse processo tem um momento chave quando ele decide convida dois de seus principais auxiliares, consultores, para contratar uma missão para embelezar e transformar o Brasil num lugar mais culto. Essas duas figuras foram o Marquês de Marialva, que era um dos
principais assessores do Dom João, tanto é que, inclusive, aproveitava para namorar a Carlota Joaquina, né? Dizem que vários filhos atribuídos a Dom João e a Carlota, na verdade, eram filhos do Marquês de Marialva, um homem de coragem, e o Conde da Barca. O Marquês de Marialva pagou, e o Conde da Barca foi para a Europa encontrar alguns intelectuais e artistas para trazê-los para o Brasil. Foi fácil para ele, porque quando ele chegou na França, o Napoleão já tinha sido derrubado, e todos, o Napoleão que era o responsável, né, pela fuga da família real para o Brasil, né, isso é engraçado. E todos os artistas e intelectuais que tinham apoiado o Napoleão tinham, evidentemente, caído em desgraça. Muitos deles eram amigos do grande, do genial Barão von Humboldt, alemão, evidentemente, né, um gênio, talvez o maior cientista de todos os tempos, de ciências naturais. E foi o Humboldt que indicou para o Conde da Barca as pessoas que ele deveria contratar, que estavam ali no Miserê, e trazê-los para o Brasil. Então, o Conde acabou juntando um time de primeiríssima, cara. O chefe da missão seria o Joaquim Le Breton, que era escultor, que era pintor, que era um intelectual de primeira. O Nicolas Tonnet foi um dos maiores pintores neoclássicos da época e veio para o Brasil também fazer uma obra incrível. Trouxe os seus filhos, né, o Félix Tomé, que depois morreu afogado no centro-oeste do Brasil, numa expedição. Vale a pena depois algum dia falar sobre essa história dele. Veio também um incrível, um brilhante arquiteto, o grande Jean de Montigny, só que todos os projetos que ele fez acabaram um pouco saindo do papel. Porque, na verdade, a chegada dessa missão francesa ao Brasil, eles chegam em abril de 1816, cara, só deu rolo. Primeiro que quando eles chegaram, o próprio embaixador francês no Brasil já os acusou de subversivos, de ligados ao Napoleão, e já tentou cortar os naipes dos caras. Mas o pior, né, cara, o pior foi o rancor, a inveja, a raiva dos supostos artistas e intelectuais do Rio de Janeiro, a maioria deles portugueses ou luso-brasileiros, né? Porque os caras chegaram com um salário de 20 mil reais mensais, pagos evidentemente pelo horário público, com refeição, com habitação, né? Aí todo mundo disse, pô, qual é? Aí já deu uma briga, porque o Le Breton queria criar uma academia de belas artes. E o projeto que tinha sido vendido pro Senado é que eles iam criar uma escola de ciências, artes e ofícios. Então houve um confronto entre as chamadas artes úteis, né? Marcenaria, carpintaria, né? Coisas de produção mais manual, com as belas artes, né? Pintura, escultura, teatro, arquitetura. Quem precisa de pintura, escultura e arquitetura? Pelo amor de Deus, nós precisamos de produção manual, né? E houve um confronto grande na Câmara, né? Não pode pagar esses caras, tal. E muito do que eles tentaram fazer simplesmente não saía do papel. Então, em 1820, quando o Conde da Barca morreu, ele era o protetor da missão. E logo em seguida, quando o chefe da missão, Joaquim Le Breton, também morreu em 1820, aí sim, né, os missionários passaram a comer o pão que o diabo amassou. Especialmente porque daí, na Academia de Belas Artes, quem assumiu o comando foi um pintor luso, Henrique José da Silva, um pintor medíocre, pai de 12 filhos que ele mal conseguia sustentar, mas cheio de amizades e lobbies políticos. E aí, realmente, cara, ele passou a infernizar esses franceses. Bom, o Nicolas Tonnet se mudou para a Floresta da Tijuca, né? Foi morar lá isolado na floresta, onde pintou quadros belíssimos, né? Tem até a cachoeira, a cascatinha do Tonnet, ele morava do lado de uma cascata na Floresta da Tijuca, né? O Grand Jean de Montigny também se mudou, mas ele construiu um prédio lindíssimo que hoje é a Casa França Brasil, né? Fica bem perto da Igreja da Candelária, do lado do Centro Cultural do Banco do Brasil, no início da Avenida Presidente Vargas. E esse prédio virou uma alfândega, uma época é um prédio lindíssimo, mas não é tão bonito quanto ele o planejou. A casa dele também ainda existe, mas ele fez projetos maravilhosos, a maior parte deles não saíram do papel e ele morreu em grande tristeza e abandonado. Mas o que realmente interessa é que nessa missão veio junto
o Jean-Baptiste Debré. O Debré, graças ao qual a gente consegue ter uma imagem visual do Brasil de 1820, uma imagem antropológica, um olhar analítico muito mais do que artístico, um olhar sociológico sobre o Brasil que nos propiciou esse grande Debré. Tão grande que o Debré vai ganhar daqui a alguns dias, daqui a algum tempo, sei lá quando, um episódio só para ele. Porque esse episódio foi só para mostrar que quando você vem com uma missão civilizatória, como foi essa missão francesa, nem sempre os nativos estão dispostos a compreendê-la e a recebê-la. Então essa é a triste história da missão francesa no Brasil. Graças a Deus que logo em seguida a influência passaria a ser inglesa e melhor ainda quando chegou a Coca-Cola e chegou a influência americana desse país superior e maravilhoso que varreu para lá esses franceses com essa língua morta deles. Então isso aí, missão francesa, mais uma missão cumprida no não vai cair no Enem. E garanto que isso não vai cair no Enem. O que você acaba de ver está repleto de generalizações e simplificações. Mas o quadro geral era esse aí mesmo. Agora, se você quiser saber como as coisas de fato foram, então você vai ter que ler. Então, esse vídeo é bem explicativo, bem curto e explicativo a respeito da presença da missão artística francesa aqui no Brasil. E agora eu vou passar para vocês uma apresentação no PowerPoint, onde eu tenho também umas questões a serem feitas práticas e também algum questionário. Bom, missão artística francesa no Brasil, tá? Ficou conhecida a vinda dos artistas franceses para o território brasileiro antes da nossa independência, tá? Foi no início do século XIX, com um objetivo, que era iniciar a formação acadêmica em belas artes. Com a vinda da família real para o Brasil, como o próprio vídeo explica, né? As cidades brasileiras eram um pouco ultrapassadas, na verdade eram bem primitivas em relação ao que acontecia na Europa, né? Até porque é natural que seja assim, e foi necessário e interessante para a família real, naquele momento, eles começarem a modificar toda a questão cultural e até arquitetônica da própria cidade onde eles iriam se instalar. Tá? Esse grupo ele foi liderado por Joaquim Le Breton, e esse grupo de artistas ele era ligado a Napoleão, tá? Que era um líder francês daquele período. Com a queda de Napoleão, eles se sentiram, de certa forma, até rejeitados e vieram para o Brasil com um convite da monarquia portuguesa. Vieram para o Brasil para se instalarem aqui e tentarem aqui uma forma de modificar toda a questão cultural e também arquitetônica do país. Debré era um desses artistas que estavam aqui, um dos mais importantes, como também foi falado no vídeo, e ele foi um dos artistas que representou o cotidiano da vida urbana, né, do Rio de Janeiro, que foi onde eles se instalaram, tá? Não só o cotidiano, como também a questão da fauna e flora, ele foi colocando, porque tudo para eles era um mundo novo. E assim por diante eles foram fazendo, tá? A missão, como eu falei para vocês, era a formação aqui da Escola Superior de Belas Artes e futuramente se tornou a Academia Imperial de Belas Artes por Dom Pedro II. Também a arquitetura foi totalmente modificada porque a gente, naquele período, ainda estava passando aí pelo Barroco, e eles vieram com um novo estilo arquitetônico e artístico para o Brasil, né? O neoclássico, o neoclassicismo, foi
começou a ser desenvolvido aqui também, né? Isso tem um exemplo dessa imagem, dessa forma arquitetônica, que é esse prédio aqui no Brasil. Atividades, alunos. Eu quero que vocês respondam essas 3 atividades. Aqui tem 2, no caso. Né? Qual foi o principal objetivo da vinda da missão artística francesa ao Brasil? O que motivou a vinda do grupo de artistas da missão francesa para o Brasil, né? Eu quero que vocês respondam isso. Eu tenho aqui, a primeira é uma resposta que eu quero que vocês escrevam, a segunda vocês marquem, e a terceira e última atividade e questão que eu quero que vocês façam é um desenho representando esse período da história brasileira. Tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos, tá, que vocês podem utilizar: os indígenas, a vida cotidiana aqui dos negros no Brasil naquele período, tá? A vinda da família real ou dos artistas da missão francesa para cá, a nau, tá, que era a forma de transporte daquele período, ou vocês podem utilizar também a fauna e flora. São desenhos que foram feitos naquela época. Então, estou colocando como exemplo para vocês, e vocês têm a possibilidade de utilizar qualquer um deles, ou até mais, se vocês tiverem vontade. Tá? Essa questão da atividade em si, se vocês tiverem tempo de fazê-la em sala de aula, vai ser bem interessante, ou então vocês podem fazê-la em casa e depois me devolver, tá? Entregar para a coordenadora, e ela vai entregar essas atividades e assim eu vou corrigi-las, tá bom? Uma boa aula para vocês. Eu espero que tenha sido bem explicativa e até a próxima aula, tá? Um grande abraço a todos e até logo.